Bradesco. Lado a lado com você em todos os momentos do ano. Bradesco oferece Jornal Nacional. Um crescimento mais lento do que no início do ano. O PIB do terceiro trimestre aumenta 0,5%. Uma receita menor do que se previa para o ano que vem. E o ministro do Planejamento vai sugerir ao Congresso um corte de 8 bilhões no orçamento. O governo reconhece atrasos na reforma dos aeroportos. Mas afirma que mais de 80% das obras do PAC serão concluídas este ano. Um novo motivo para o Brasil eliminar focos do Aedes aegypti. O mosquito agora transmite mais uma doença além da dengue. Uma organização não governamental anuncia a libertação da iraniana condenada a morrer apedrejada. Mas o governo de Ahmadinejad se mantém em silêncio. Veja também a cidade do Rock in Rio 2011. E o reencontro dos brasileiros com uma obra magistral. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Entre os meses de julho e setembro, a economia brasileira cresceu 0,5%. Do ano passado para cá, todos os trimestres tiveram resultados maiores do que este. Mas, mesmo assim, é um número que mantém o Brasil entre os países que terão maior crescimento em 2010. A passos lentos. Foi assim que a economia brasileira andou entre os meses de julho e setembro. Depois do ritmo mais forte no início do ano, o Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,5% em relação ao segundo trimestre do ano. Em dinheiro, foram movimentados 937 bilhões e 200 milhões de reais. As principais causas do crescimento mais tímido, segundo o IBGE, foram o aumento das importações e o recuo da indústria. A agropecuária também teve retração. Com alta de 1%, o setor de serviços foi o destaque. O resultado do PIB agora faz o Brasil voltar ao patamar de crescimento que tinha em 2008, antes da crise que afetou bastante a economia. Pelos números, outro item que contribuiu para o aumento do PIB, a exemplo do que aconteceu nos últimos trimestres, é o consumo das famílias. Segundo o IBGE, com melhores salários, mais emprego e crédito fácil, a disposição dos brasileiros de ir às compras ajudou a economia a crescer. Já são 4 anos consecutivos de crescimento no consumo das famílias. Gastou bem? Gastei bem. Guardou o dinheiro, não? Alguma coisa. O Banco Central tomou medidas que vão desacelerar um pouco o consumo das famílias. Então, olhando um pouco à frente, é capaz de ter algum arrefecimento. Mas na parte do investimento deve continuar bastante forte. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que o crescimento de 0,5% mostra uma trajetória da economia compatível com o equilíbrio de longo prazo. Na comparação com outros países, o Brasil cresceu menos, por exemplo, do que o Chile e ficou próximo do México e dos Estados Unidos. A gente olhando os dados do mundo, você vê que as taxas de crescimento no Brasil estão dentro da média dos demais países. Quando comparado com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB do Brasil aumentou 6,7%. Entre os países que formam o grupo conhecido como BRIC, a China teve alta de 9,6%, a Índia 8,9% e a Rússia 2,7%. Com o resultado do PIB do terceiro trimestre, já está assegurado que nós vamos fechar o ano com um PIB de pelo menos 7,5%. A tendência é que seja mais do que 7,5%. O IBGE revisou para baixo o desempenho da economia no ano passado, quando o país sofreu os efeitos da crise financeira mundial. A queda da atividade foi maior e chegou a 0,6%. Também foram revistos os números deste ano. Nos primeiros 6 meses, a economia cresceu mais do que o IBGE havia divulgado. Um dos motivos da redução no ritmo de crescimento da economia no terceiro trimestre deste ano foi a queda nos resultados da indústria. E isso tem a ver com o dólar barato. Os economistas dizem que o Natal deste ano vai bater recorde de vendas. A renda e a oferta de crédito continuam em alta, mas para a indústria brasileira, o Papai Noel não vai ser tão generoso. De acordo com o IBGE, o setor teve uma queda de 1,3% em relação ao trimestre anterior. Foi a primeira vez em quase 2 anos.
Mas por quê? A principal explicação está na concorrência provocada pelos produtos importados. Como o real continua muito valorizado em relação ao dólar, a cotação da moeda americana aqui no Brasil está baixa. E por isso, comprar um produto fabricado lá fora e que é cotado em dólar fica mais barato. E aí o que acontece é que, por exemplo, uma confecção, em vez de comprar um tecido fabricado aqui no país, ela importa a matéria-prima da China, da Coreia do Sul. Essa fábrica de tecidos tinha programado produzir 1.000 toneladas este ano, mas as encomendas diminuíram e a produção vai fechar 2010 com 700 toneladas. Muitas vezes o representante vai apresentar a coleção e o cliente fala, olha, quer dizer, não adianta você me mostrar essa coleção porque eu estou importando 100% do meu produto. Não que importação seja uma má notícia para o país. Muitas vezes ela ajuda a baixar preços por causa da concorrência. O problema é que elas vêm crescendo num ritmo bem maior do que o das exportações. Comparando-se o terceiro trimestre deste ano com o do ano passado, enquanto as vendas externas de bens e serviços cresceram 11%, as importações subiram 3 vezes mais. Entre os itens que mais subiram estão máquinas e equipamentos. Isso significa mais investimentos. De acordo com o IBGE, eles aumentaram 21% no mesmo período. Os empresários estão apostando que, no futuro, esse desequilíbrio será resolvido. Mas, para este economista, enquanto o dólar continuar barato e a demanda externa fraca, a indústria vai continuar com problemas. A gente acredita que não vai ser para sempre. Essa situação negativa da indústria de queda, de desaceleração, deve ficar mais ou menos um ano. E aí os elementos que estão fazendo esse desajuste na indústria devem passar e fazer com que a indústria volte a crescer. A Defesa Civil de São Paulo começou a demolir as casas afetadas pelo desmoronamento de ontem numa área de risco da capital. 20 residências foram destruídas e só não houve uma tragédia porque alguns moradores estavam atentos aos sinais de perigo. A gravação feita com um celular mostra o momento exato em que parte de uma casa desaba. A destruição foi grande, 22 moradias, mas sem vítimas. E não dá para dizer que foi só sorte. Foi principalmente a atenção, que começou com seu Erisvaldo. Eu falei assim, ó, a minha casa tá rachando lá em cima, as nossas casas tá rachando lá em cima, você fica atento que pode vir a desabar para baixo, né? A casa em que seu Erisvaldo morava com 3 filhos foi quase toda destruída. A de Fernanda também, só que ela não percebeu o perigo no quintal. Eu não tinha noção do tamanho, da proporção, da dimensão que poderia acontecer. Não imaginei que aconteceria isso, nunca. Prestar atenção nas rachaduras, nas trincas, é prestar atenção de verdade. E elas podem estar em qualquer lugar. Nessa casa, elas estão ali no teto, ó. Tem que olhar e tem que medir também. Qualquer espaçozinho que aparecer nesses locais já é sinal de alerta. É sinal de perigo, sim. Rachaduras, trincas, afundamentos, portas e janelas que não fecham são sinais de alerta máximo. E perceber isso logo, como aconteceu ontem no Jardim Maringá, pode evitar tragédias. A comunidade se uniu e conseguiu fazer a retirada de algumas pessoas, chamar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Foi isso que nós tivemos aqui no local e não temos vítimas a lamentar. A seguir, identificado no Brasil, mais um vírus transmitido pelo mosquito da dengue. Anunciada a libertação da iraniana que tinha sido condenada a morrer apedrejada. O Ministério da Saúde identificou aqui no Brasil em 3 pessoas um vírus que circula em países da África e da Ásia. Todas foram contaminadas no exterior, mas essa descoberta fez as atenções se voltarem para o transmissor do vírus. O nome é complicado. Chikungunya. Vamos repetir. Chikungunya. No idioma da Tanzânia, onde o vírus foi identificado pela primeira vez, significa aquele que se dobra, provavelmente por causa das dores nas articulações dos doentes. O vírus circula pela África, sul e sudeste da Ásia e é transmitido por um velho conhecido nosso, o mosquito da dengue. Os sintomas das doenças são parecidos: febre alta, dor de cabeça, enjoo. Mas há diferenças. A dengue provoca dor muscular. A chikungunya causa inchaço das mãos e dos pés
e dores intensas nas articulações, como punho, cotovelo e joelhos, que podem durar até 1 ano. Não há registro de mortes por causa da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 3 brasileiros que estiveram este ano na Índia e na Indonésia contraíram o vírus, mas já estão recuperados. A preocupação é evitar uma transmissão em larga escala devido à presença do mosquito da dengue em todo o país. Para evitar que o vírus circule aqui no Brasil, é importante impedir a proliferação do mosquito transmissor, da mesma forma que se faz para combater a dengue. Por isso, valem as recomendações. Não deixe a água acumulada em depósitos como pneus velhos, baldes e latas. Se for preciso guardar a água, lembre-se de tampar bem o reservatório. O combate ao Aedes aegypti ataca tanto o problema da dengue quanto o problema do vírus chikungunya. Não existe vacina para a doença. Quem tiver os sintomas deve procurar um médico. O motivo não é de pânico, o motivo é de alerta. As pessoas que devem se preocupar com esse vírus são as que realmente viajaram nesse primeiro momento para essas áreas onde existe a epidemia da doença. Um índice de reprovação recorde na prova da Ordem dos Advogados do Brasil provocou uma onda de protestos dos candidatos. E a Fundação Getúlio Vargas, que elaborou a prova, acabou divulgando um novo gabarito. 70 candidatos lotaram a Defensoria Pública de Aracaju. Eles pedem uma nova correção ou até mesmo a anulação da segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Todo o nosso raciocínio, tudo que foi colocado ali, não foi pontuado. A prova foi realizada em novembro e 88% dos candidatos foram reprovados no Brasil todo. Luísa e Ediene decidiram voltar para as aulas desse cursinho em São Paulo. Me senti definitivamente prejudicada. Na correção, eles não dizem o que está errado. A divulgação do gabarito da prova da OAB em 6 de dezembro também desagradou professores da área jurídica e advogados. Eles apontaram problemas graves, como, por exemplo, erros na pontuação de algumas questões do exame. Pelo edital da OAB, toda a prova de redação vale 5 pontos, como a de direito tributário. Mas no gabarito divulgado na segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas, que elaborou o exame, a soma dos itens da redação dá 4 pontos e não 5, como manda a regra. Eu não acho que seja o caso de anulação da prova de segunda fase, né? Mas eu acho que, no mínimo, houve aí um desrespeito por parte da comissão organizadora para com esses alunos. Hoje, a Fundação divulgou um novo gabarito, já com a pontuação correta, e em nota nega qualquer problema na correção das provas. A OAB reconhece que houve falha somente na divulgação do gabarito e que isso não comprometeu o resultado do exame. A Fundação Getúlio Vargas, com toda a sua equipe, verificou 1 a 1 de todos os espelhos de correção, ou seja, dos gabaritos que foram entregues aos examinadores, e esses espelhos estavam corretos. Portanto, não houve prejuízo a quem quer que seja. Apenas a divulgação que foi feita por um espelho equivocado. E a nova prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser aplicada na próxima quarta-feira, dia 15. Estudantes em 17 estados terão que refazer a prova. Segundo o Ministério da Educação, no mínimo serão 2.800, mas podem chegar a 10 mil estudantes porque o levantamento dos alunos prejudicados ainda não terminou. Terá direito ao novo exame quem recebeu a prova amarela com erros, não conseguiu trocá-la e teve o problema registrado em ata pelos fiscais da sala. Na página do Jornal Nacional na internet você encontra informações sobre o local da prova. Milhares de estudantes britânicos participaram de protestos hoje, enquanto o parlamento aprovava um aumento nas taxas das universidades. Os manifestantes tentaram chegar à sede do Poder Legislativo e foram impedidos pela polícia. 16 pessoas ficaram feridas. Com o aumento no custo da educação universitária, as taxas podem triplicar de valor. Os protestos continuaram após a votação e atingiram o carro que transportava o príncipe Charles e a mulher Camila, mas eles não se feriram. O Comitê Internacional contra o Apedrejamento anunciou hoje a libertação da iraniana Sakineh Ashtani, que foi condenada à morte por adultério e por supostamente ter participado do assassinato do marido. Essa notícia correu o mundo, mas o governo do Irã não confirmou oficialmente.
Estas são fotos mostradas pela TV estatal iraniana que mostram Sakineh Mohammad Ashtiani e o filho dela em casa, aparentemente em liberdade, na cidade de Osco, noroeste do Irã. São imagens que reforçam o que disse hoje a líder da Comissão Internacional contra a Pena de Morte e o Apedrejamento, com sede em Berlim. Mina Ahadi informou que Sakineh, o filho dela e o advogado já estão livres. Sakineh foi condenada à morte em 2006, acusada de adultério e de participar do assassinato do marido. Ela corria o risco de ser apedrejada, um tipo de execução existente até hoje no Irã, e que gerou comoção e protestos em várias partes do mundo. As autoridades iranianas não confirmaram a suspensão da pena de morte e nem a libertação de Sakineh. Mesmo assim, a Comissão Internacional não tem dúvidas. Foi a pressão de líderes mundiais e de personalidades que tirou Sakineh do corredor da morte. O presidente Lula chegou a fazer uma oferta oficial de asilo para ela, mas o governo do Irã não aceitou. A ONU aprovou no mês passado, aqui em Nova York, uma resolução pedindo o fim dos apedrejamentos, das perseguições às minorias e dos ataques a jornalistas e advogados no Irã. O Brasil preferiu não participar da votação. Para o Itamaraty, esta é uma discussão que deve acontecer no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra. A polícia de São Paulo registrou o 7º caso de agressão na região da Avenida Paulista em menos de 2 meses. Foi no último domingo e outra vez contra homossexuais. 2 rapazes caminhavam quando foram alcançados por um homem. A primeira vítima levou um soco e caiu. O agressor também avançou contra o amigo dele e só parou de bater quando foi puxado por uma mulher. Os rapazes identificaram o homem como um skinhead e disseram que ele usava um soco inglês. A seguir, a conferência sobre mudanças do clima chega à fase final sem acordo. Piratas da internet atacam de novo inimigos da Wikileaks. A 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas chegou à fase final no México, mas ainda sem um novo acordo sobre a emissão de gases poluentes, como mostram os enviados especiais Juliana Morrone e Sérgio Teles. 15 mil delegados de mais de 190 países discutem em Cancún como combater o aquecimento global. As metas são grandiosas: proteger as florestas, dar financiamento a países pobres para que preservem a natureza e fazer com que os países ricos cortem as emissões de gases causadores do efeito estufa, como prevê o Tratado de Quioto, que entrou em vigor em 2005 sem ser ratificado pelos americanos. Os mais otimistas esperam abrir caminho para uma segunda etapa do Protocolo de Quioto. O protocolo vale até 2012 e ele é o único compromisso dos países desenvolvidos para cortar emissões de carbono. Aqui, as negociações são entre diplomatas e o site Wikileaks divulgou como eles agiram na última conferência no ano passado em Copenhague. Os Estados Unidos e a China, maiores poluidores do planeta, pareciam adversários na última reunião. Hoje, o jornal O Globo mostrou que, segundo telegramas vazados, os americanos, na verdade, teriam se unido à China para que não houvesse acordo. Já a Folha de São Paulo divulgou que, para os Estados Unidos, segundo um telegrama, o Brasil teria assumido uma imagem exagerada de herói na reunião de Copenhague. Agora, no encontro de Cancún, que não teve a presença dos principais líderes mundiais, a China anunciou que aceita cortar emissões de gases poluentes. Rússia, Canadá e Japão são contrários. Mas empresas japonesas já avisaram que não dependem de decisões do governo e que vão tomar medidas para proteger o meio ambiente. Em Brasília, o Palácio do Planalto, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada Americana não comentaram os telegramas vazados pelo site Wikileaks sobre a última reunião do clima. Piratas da internet voltaram a atacar sites que eles consideram inimigos da organização Wikileaks. Hoje ficaram algumas horas fora do ar a página oficial do governo da Suécia e a da ex-candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, Sarah Palin. A Holanda anunciou a prisão de um jovem de 16 anos acusado de ter participado dos ataques de ontem a instituições financeiras que cancelaram operações com a Wikileaks. Os meteorologistas
meteorologistas dizem que vai chover muito no centro do Brasil e no extremo norte nessa sexta-feira. Uma frente fria está avançando pelo oceano e vai reforçar o canal de umidade que se formou entre a Bahia e Rondônia. Imagine boa parte do ar úmido do Brasil espremido numa área estreita. Ele é o combustível para a formação dos temporais, deixa as nuvens carregadas e vem muita água, principalmente nas áreas do mapa onde o azul é mais escuro. No leste do Tocantins, pode chover somente amanhã, o esperado para uma semana. O tempo fica firme entre o Piauí e o Pará e da região serrana do Rio ao Rio Grande do Sul. Mínima de 16 graus em Porto Alegre e máxima de 36 em Campo Grande. O calor aumenta nos próximos dias e domingo pode fazer 31 graus em Curitiba, 33 em São Luís e 35 no Rio, em São Paulo, em Goiânia e em Boa Vista. Na Alemanha, o problema é a neve. Dezenas de voos foram cancelados e as estradas escorregadias provocaram centenas de acidentes. Na capital da França, atingida ontem pela pior nevasca dos últimos 20 anos, esquiadores se divertiram nas escadarias da Basílica de Sacré-Cœur. Daqui a pouco, o governo reconhece atrasos nas reformas dos aeroportos. O ministro do Planejamento sugere que o Congresso corte 8 bilhões do orçamento do ano que vem. Com base na lei da ficha limpa, o Tribunal Superior Eleitoral deve decidir agora à noite se o deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, está ou não inelegível. Maluf teve a candidatura à reeleição barrada pelo TRE porque foi condenado por improbidade administrativa por um colegiado, ou seja, por mais de um juiz. O deputado concorreu às eleições de 3 de outubro sem registro e recebeu quase 500 mil votos. O último balanço do Programa de Aceleração do Crescimento no governo Lula confirmou atrasos na reforma de aeroportos. Mas o governo diz que mais de 80% das obras do PAC deverão estar concluídas este ano. A eclusa da usina hidrelétrica de Tucuruí, uma comporta que permite que os barcos subam e desçam o rio, é uma das quase 1.600 ações do PAC já entregues. O governo federal anunciou que até o fim do ano, os empreendimentos concluídos vão somar 444 bilhões de reais. Dinheiro da União, estados, municípios, estatais e do setor privado. Mas aí estão incluídos os quase 217 bilhões de reais destinados ao financiamento de habitações. O presidente Lula vai terminar o ano sem concluir 18% das obras do PAC, projetos que somam quase 98 bilhões de reais. Entre as obras em atraso, que preocupam o governo, estão as dos terminais de passageiros dos aeroportos de Brasília, Vitória e Macapá. A presidente eleita, Dilma Rousseff, terá que arcar com 38 bilhões e meio de reais em investimentos do PAC que vão ficar para depois de 2010. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que as obras do PAC 1, lançado há 4 anos, vão seguir em 2011 o ritmo programado. Mas afirmou que os investimentos em novos projetos do PAC 2, anunciados no início deste ano, vão depender da capacidade do corte de despesas do próximo governo. Apenas projetos do PAC 2 deverão começar um pouco mais adiante, ou seja, nós vamos alterar o ritmo de ingresso de novos investimentos, né? De acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com esse corte, essa redução que nós vamos fazer. A oposição critica os resultados do PAC. O governo considera a execução orçamentária ao anunciar esses números. Se verificarmos a execução física, por exemplo, no setor de saneamento e habitação, vamos concluir que o governo fracassou. O ministro do Planejamento anunciou que para o ano que vem já está previsto um corte de 8 bilhões de reais no orçamento. O Congresso vai decidir onde cortar. Também estamos trabalhando para evitar que novas despesas sejam acrescentadas, pelo menos algumas, vocês sabem todas elas que nós temos falado, de grandes proporções aí para manter o orçamento equilibrado. Para o presidente Lula, o PAC cumpriu o esperado. E parece que nós chegamos ao final desse mandato da primeira fase do PAC com uma sintonia quase perfeita entre o desejo e a execução. No mercado financeiro, a cotação do dólar subiu para R$ 1,709. O ministro Guido Mantega disse que o governo pode adotar medidas adicionais para evitar a queda da moeda americana.
A Bolsa de Valores de São Paulo teve ligeira queda e em Nova York o Dow Jones ficou praticamente estável. Os telefones celulares de São Paulo vão passar a ter um dígito a mais, dos atuais 8 para 9. É para resolver o problema da escassez de números disponíveis. As operadoras terão 24 meses para fazer a mudança em todos os celulares da área onde o DDD for 11. Agora o esporte, o Goiás chegou bem perto da conquista do título da Copa Sul-Americana, mas o sonho acabou nos pênaltis. O time brasileiro podia perder por até 1 gol de diferença na Argentina e o Independiente marcou o primeiro com Velázquez. Quando Rafael Moura empatou, mal houve tempo para comemorar, porque Parra deixou os argentinos na frente de novo. E Parra fez outro gol diferente, mesmo sentado, encobriu o goleiro Arley. O Goiás foi melhor no segundo tempo e também na prorrogação, mas não evitou a decisão nos pênaltis. Felipe mandou na trave a terceira cobrança goiana e o Independiente acertou todas. Festa na Argentina e em Porto Alegre. Com o resultado, o Grêmio, quarto colocado no Brasileirão, ficou com a vaga na Libertadores do ano que vem. E o Flamengo também acabou sendo beneficiado, porque com a ida do Grêmio para a Libertadores, o time carioca, que foi 14º no Brasileirão, acabou herdando uma das vagas na próxima Copa Sul-Americana. O Comitê Olímpico Brasileiro inaugurou hoje o Centro de Treinamento Time Brasil. O projeto vai utilizar as instalações já existentes na área do Autódromo do Rio de Janeiro e também planeja a construção de outros espaços até os Jogos de 2016. O Taekwondo foi o primeiro esporte contemplado, mas o COB pretende inaugurar os centros de treinamento do levantamento de peso e da ginástica até maio do ano que vem. Outras 7 modalidades serão beneficiadas. A seguir, a cidade do Rock in Rio 2011. E o reencontro dos brasileiros com uma obra magistral. Daqui a menos de um ano, um dos maiores festivais de música do mundo estará de volta ao Rio de Janeiro. E a preparação do terreno para o Rock in Rio 2011 começou hoje. A cidade do rock vai ocupar uma área de 150 mil metros quadrados em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Aqui haverá 2 palcos, uma tenda eletrônica, um shopping e mais de 100 artistas. Afinal, a música é a maior atração. Já estão confirmadas as participações de várias bandas, entre elas Metallica, Coldplay, Capital Inicial, Skank e Red Hot Chili Peppers. Isso quer dizer mobilização do turismo, do serviço, da economia, que eu acho que é também nossa função, não só a festa, mas trazer grandes benefícios para a cidade. A nova cidade do rock poderá receber até 100 mil pessoas por dia. E o público do Rock in Rio, aqui nessa cidade onde ele nasceu, é o sonho de qualquer roqueiro. Ninguém esquece a parceria entre o cantor Fred Mercury e o público na primeira edição do Rock in Rio em 1985. Ao todo, houve 9 edições até hoje. 3 no Rio, 4 em Lisboa e 3 em Madrid. Mais de 5 milhões de pessoas aplaudiram ao vivo centenas de bandas. E os espetáculos foram transmitidos para cerca de 1 bilhão de telespectadores. Depois do evento de 2011, o terreno ocupado pelo festival vai servir também para as Olimpíadas de 2016, como área de lazer para os atletas. A contagem regressiva para o Rock in Rio, que também já tem edições confirmadas para 2013 e 2015, já começou. Dentro de alguns dias, os brasileiros vão poder ver a obra mais importante do pintor Cândido Portinari. Com a reforma da sede da ONU em Nova York, os painéis que passaram mais de 50 anos lá dentro foram desmontados e trazidos para o Brasil. E serão expostos no mesmo lugar onde foram vistos uma única vez. Monumental e emocionante. É a obra Guerra e Paz, pintada por Cândido Portinari. Ganhou lugar de destaque na ONU em Nova York há mais de meio século. Em vez de soldados, a guerra foi representada pelo sofrimento do povo. A paz
com crianças, palhaços, bichos, alegria, brincadeiras. Portinari levou 4 anos pintando os painéis, mesmo proibido pelos médicos de usar tintas, porque elas o estavam envenenando. Ele foi pintando em pedaços, né? Ao mesmo tempo mantendo a proporção, a geometria, né? Em janeiro de 1956, os murais ficaram prontos. Os painéis tinham sido pintados separadamente em um galpão. Cada um media 14 metros de altura. O próprio Portinari nunca tinha visto eles juntos. O único lugar no Rio de Janeiro grande o suficiente para exibi-los reunidos era aqui, o Teatro Municipal. Na noite de 27 de fevereiro de 1956, os painéis foram inaugurados pelo presidente Juscelino Kubitschek. Durante uma semana, o teatro ficou aberto para que o público pudesse ver. Eu tinha 17 anos e me lembro perfeitamente porque o Municipal estava às escuras, sem poltronas, e as pessoas entravam e ficavam em silêncio, né? Dali, a obra seguiu para Nova York. É uma obra admirável, é uma obra que diz muito da alma brasileira. Mas Portinari nunca pôde ver Guerra e Paz no prédio das Nações Unidas, conta a filha de Juscelino Kubitschek. Os americanos negaram isso porque eles se consideravam comunista. E papai, revoltado com aquela situação, ele disse que não. Que ele, antes que esses painéis saíssem do Brasil, ele ia montar os painéis para que o artista, ele não acreditava que um artista não pudesse ver sua obra montada. No mês passado, os painéis foram retirados do prédio da ONU para serem restaurados aqui no Brasil. E a partir de 21 de dezembro, estarão expostos no mesmo Teatro Municipal, onde há 54 anos, brasileiros de outras gerações fizeram filas para ver a grande obra de um brasileiro chamado Cândido Portinari. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo depois de, afinal, o que querem as mulheres. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.